Deixa eu ver aqui o formato. Eu vou deixar nesse formato aqui. Vocês estão me vendo? Aí aparece mais quem está falando, né? É esse formato? Tá nesse Sim, formato estamos. aí? Sim, Aqui, aí dá estamos para te a vendo. gente ver quem fala. Uhum. Então, essa aula de hoje, gente, é uma aula que a gente vai fazer uma espécie de retorno histórico, né? Para quem se interessa a essa temática dos novos movimentos sociais, é importante a gente retornar, né, o como que a gente pode entender o que seria os movimentos sociais, para depois a gente entrar com essa pauta dos chamados novos movimentos sociais. Os novos movimentos sociais, né, o que hoje na contemporaneidade é chamado de dessas pautas identitárias, né, vamos dizer, as pautas que começaram a acontecer a partir da década de 70, elas se configuraram como as pautas que dizem respeito à subjetividade de um determinado grupo social. Então, quando a gente começa a trabalhar as causas LGBT, as causas étnico-raciais, as causas ecológicas, as causas das mulheres, das crianças, dos adolescentes, indígenas, as causas do louco, né, o direito do louco, a cidadania do louco, até mesmo os movimentos mais contemporâneos que a gente tem em Belo Horizonte, por exemplo, a Marcha da Maconha. Então, todos esses movimentos sociais, eles não aconteceram de uma forma desordenada ou aleatória, né? Então, para a gente retornar ao que a gente vai chamar dos primeiros movimentos sociais, é importante a gente entrar num período da história que é a chamada a Idade Moderna e a Modernidade, né? Que tem a sua marca mais definitiva em 1788, na chamada Revolução Francesa. Isso é a revolução, embora ela tenha ocorrido, né, num lugar bem distante do Brasil, o Brasil, como um país que assimila todas as transformações sociais que acontecem, principalmente no Ocidente, ele foi contaminado por essa transformação que aconteceu no chamado século XVIII na Europa. E nesse momento, né, por exemplo, se a gente for ver o reflexo disso, os historiadores vão falar da Revolução da Inconfidência Mineira, né, que foi uma revolução que teve aqui, que foi afetada, uma tentativa de revolução que foi afetada pela Revolução Francesa, né, a Guerra dos Farroupilhas, que teve no Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente vê uma gama de transformações sociais que começaram a ser afetadas já naquela época pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela teve como marco essa virada daquela pessoa que encarnava o poder, que seria o rei, né, que o rei foi decapitado na França, e que começou a pensar as questões políticas muito mais no campo de uma representação. Então, nesse sentido, começaram a aparecer
na Europa e aqui, depois de algum tempo, na América Latina, na América de uma forma geral, a ideia dos estados-nação. Nesse momento começaram a aparecer os estados-nação e, juntamente com isso, a ideia de que existiria um Estado, um governo que seria representado pelo povo, né? Toda a ideia de democracia, essa separação entre a igreja e o Estado, começou a ser algo vislumbrado por essa transformação social. Uma coisa seria a igreja e outra coisa seria o Estado. A gente vê, por exemplo, em alguns países que não fazem esse tipo de separação. Por exemplo, o que está acontecendo no Irã é muito mais, né, um Estado que ele tem como referência o Alcorão. Né? Não existe esse tipo de separação. Respeitando todas as religiões brasileiras, mas a nossa tradição política, ela faz esse tipo de separação. Né? O Estado ele passa a ser um Estado laico. Por isso que a gente vê todo um debate em torno das escolas públicas. Né? Pode-se ou não ensinar religião nas escolas públicas? Qual religião que se pode ensinar nas escolas públicas? Levando em consideração que o Estado é um Estado laico. Tá? Então, essa ideia de separação do Estado com a religião, ela se deu nessa grande mudança que ocorreu a partir de 1789, na chamada Revolução Francesa, juntamente com grandes filósofos que representavam essa revolução. Então, a gente teria a figura do Rousseau, né, na França, de Montesquieu, na Inglaterra, na Revolução Inglesa, de Locke, né, de Hobbes, que são filósofos contractualistas que pensam o contrato entre o Estado e os cidadãos, né? O Rousseau, que pensa como que a gente poderia educar uma criança dentro desse novo paradigma da modernidade. Juntamente com isso, o aparecimento do que a gente entende hoje como uma pedagogia, tá? Então, toda essa transformação, ela impactou não apenas o cenário político, mas aquilo que a gente entende também como uma certa forma da gente compreender a subjetividade moderna, né? A ideia de indivíduo, de cidadão, a ideia de família, a ideia de intimidade, tá? Todas essas transformações, né, elas foram impactadas por isso, porque anteriormente a ideia de intimidade, de família, de criança, de adolescente, ela não tinha essa divisão e esse tipo de leitura que começou a ter a partir do final do século XVIII. E, como diz o historiador Philippe Herrier, a ideia de infantil começou também a ser representada dentro desse novo paradigma. Até então, não se entendia a criança como uma fase do desenvolvimento do humano. A criança era vista como um adulto em miniatura, e esse adulto em miniatura, ele sofria determinadas abordagens, né, vinda de um adulto que não era sensível a uma certa psicologia infantil, né? Ele era visto como um adulto e deveria se comportar, em muitas das vezes, como um adulto. Então, a entrada no paradigma moderno, ela foi uma mudança significativa, principalmente se a gente tiver alguma referência, talvez a gente possa pensar um pouco o impacto das mídias digitais hoje no mundo moderno, tá? Isso também a gente ainda não conseguiu mensurar qual que é o impacto disso na subjetividade nossa contemporânea, né? Então, a gente vai ter
o aparecimento desses estados-nação. Isso vai começar a acontecer no Brasil, Brasil que até um determinado momento era uma monarquia, né? Participava, era uma colônia e depois passou a ser uma metrópole, né? Capital do Império Português, né? E que depois viveu também essa queda da monarquia portuguesa e o aparecimento da democracia e das políticas de Estado, né, que tinham como objetivo o Estado-nação. É assim que a gente começa então a vislumbrar o que era, né, e como que se legiferava a subjetividade naquela época. Dentro dessa organização, desse novo tipo de organização, a gente tinha 3 grandes alicerces: a igreja, a família e o Estado. Tá? Então, se antes a gente tinha, né, a figura do rei como uma figura onipresente e onipotente, nesse giro, né, nessa mudança de paradigma, a gente vai começar a ter uma nova forma de representação e nós começamos a ter a representação da igreja, da família e do Estado. Né? Aquilo que o Foucault vai falar, né? Começa-se a ter um pacto de sanguinidade, né? Da família. Então a organização familiar passa a ser decisivo na forma que a gente vai entender a estrutura social a partir de então. Né? Foucault, no livro A História da Sexualidade, ele trata disso de maneira bastante interessante. Ele vai começar a mostrar que isso ocorre, por exemplo, com a esterilização do corpo da mulher, a socialização das regras de conduta, a psiquiatrialização do saber perverso e também a normatização da ordem social. Tá? Então, o que a gente começa a pensar dentro dessa nova organização, né, que ela é marcada pelo ideal da modernidade? São 3 pilares que têm grandes figuras que representam esses 3 pilares. Tá? Dentro da família, vamos ter toda a ideia da figura masculina, da figura do homem. O homem racional, branco, cristão, heteronormativo, que, vamos dizer assim, era o modelo desse paradigma familiar. Né? Ele era, vamos dizer assim, a força, o epicentro dessa estrutura familiar. Né? Em torno dele orbitavam a figura da mulher, a figura dos filhos, tá? Muito pensado em torno dessa figura ali que tinha outros agentes que orbitavam em torno dele. Né? Porque o que a gente vai ter isso? A gente vai ter uma nova estrutura social, o Estado, que teriam as suas instituições, né? A escola, o hospital, a escola, o hospital, a prisão, os manicômios, né? Que começavam a disciplinar a sociedade. Né? Então, dentro desse ideal da chamada modernidade, começa a aparecer aquilo que o Foucault vai chamar de uma sociedade disciplinar. Uma sociedade onde o corpo era um alvo do poder, né? Toda a ideia de disciplinarização e docilização do corpo. Então, os modelos pedagógicos refletiam bastante esse ideal normatizador. Vamos pegar, por exemplo, como que era uma pedagogia do século XVIII, do século XIX
e durante um longo período do século XX também, né? Como que ela, de certa maneira, ela refletia o ideal normatizador, racional desse tipo de sociedade, né? Como que, de certa maneira, então, as instituições elas funcionavam como dispositivos disciplinares para organizar a sociedade, né? Vamos dizer assim, as pessoas, elas, até hoje, elas acreditam nisso, né? É um tipo de sociedade disciplinarizada, racional, é o tipo de sociedade que vai formar cidadãos educados, letrados e preparados para, vamos dizer assim, serem adultos capazes de conduzir um país, as instituições, tá? Então esse aqui é o modelo desse paradigma que seria o paradigma moderno, né? A partir do momento em que se criou os estados eles se preocupavam em educar as crianças, né? Levando às últimas consequências a frase de um poeta inglês que dizia: a criança é o pai do homem. Quem que entende essa frase? A criança é o pai do homem. Alguém gostaria de comentar? Professor, eu penso que essa coisa da sociedade patriarcal, a criança era vista como um adulto, pelo menos é a leitura que eu faço. O que mais? Quem mais gostaria de falar? Então, essa ideia, a criança é o pai do homem. Se a gente educar uma criança, ela vai ser um adulto futuro exemplar, né? Então, a ideia de que é importante nós educarmos a criança, né? Toda a ideia de educação, então, ela vem, uma sociedade bem formada seria uma sociedade bem educada. Então, os índices, por exemplo, de desenvolvimento social não eram mais as questões relacionadas ao território. É o que de certa forma, funcionava bem no modelo, é, absolutista, né? Que era o território. Quanto maior o território, o que os índices de desenvolvimento humano era quanto mais bem formada uma sociedade seria, né? Quanto mais bem formada, mais desenvolvida seria essa sociedade, tá? Então, os índices de natalidade, os índices de mortalidade, os índices... Tem alguém falando que tá mudo. Tá mudo aí para todo mundo ou não? Então, os Ok. índices de desenvolvimento sociais, eles começam a, né, serem importantes para a sociedade. É isso que o Foucault vai chamar de biopoder. É onde o Estado ele começa a controlar os corpos para atingir determinados índices sociais e índices normativos, né? Então, toda a ideia de desenvolvimento social e toda a ideia de uma certa sociedade disciplinar buscava colocar a sociedade dentro de uma determinada norma, dentro de uma determinada ordem social, cujo modelo seria o modelo do homem racional, masculino, branco, colonizador, europeu, né, e cristão, né? Então tinha um modelo que se queria chegar. Aqueles sujeitos que não se adequavam a esse modelo eram vistos como sujeitos que tinham determinados desvios. A gente pode ver isso em vários campos, né? A mulher, por exemplo, tem um livro muito interessante de Thomas Laqueur, que é a invenção do sexo,
que Thomas Laqueur descreve que a mulher, o corpo da mulher, era visto como um pênis invertido. E aí, né, toda a anatomia feminina, ela tinha como referência o corpo masculino, né? Os sujeitos, vamos dizer assim, que não eram os povos, que não eram povos civilizados, eram vistos como os povos bárbaros, né? Os sujeitos afrodescendentes eram interpretados nesse momento, não só pela ciência, mas também pela igreja, como sujeitos sem alma, né? Autorizando a prática do racismo. Os sujeitos que não teriam orientações heteronormativas eram vistos como sujeitos que desviados, cuja sexualidade era vista como uma sexualidade perversa. Pedro, eu perdi o que você falou, que é o biopoder. Depois vamos abrir para a pergunta para eu não perder um pouco meu raciocínio aqui, tá? Então, ou seja, a gente teria um certo índice ali do que seria a norma, e aqueles sujeitos que não se adequavam nessa norma, eles eram sujeitos que estavam excluídos, né? E a escola, ela tinha esse objetivo de normatizar esses sujeitos, de colocar esses sujeitos numa determinada norma, numa determinada ordem social, né? Basta a gente lembrar das práticas disciplinares, as práticas, por exemplo, da palmatória, né? As práticas, por exemplo, de um sujeito que tinha uma dificuldade de escrita ortográfica, ele teria que repetidamente escrever uma determinada palavra, alguma questão, né, até conseguir assimilar. Das práticas de humilhação que sofria uma criança que tinha uma certa inquietação de estar em sala de aula, era colocado em pé, né? Então a gente via práticas disciplinares com objetivos de colocar o sujeito numa determinada norma, um determinado modelo, cuja foi um modelo criado dentro desse ideal da modernidade, né? E dentro dessa lógica começaram a aparecer processos de segregação, né? Aqui mesmo no Brasil criou-se o Barbacena, que foi um hospital psiquiátrico onde funcionava como uma espécie de depósito, onde os loucos eram enviados para lá, tinha, né, uma linha de trem que passava por lá, por isso que veio essa expressão trem de louco, mas a gente tinha, né, trens que passavam em várias cidades grandes de Minas Gerais e de outros estados e que enviavam os loucos para lá e por lá ficavam 30, 40 anos, alguns inclusive sem ter mais nenhum contato com seus familiares, né? Então, é dentro desse modelo, porque eram sujeitos que não se encaixavam dentro desse ideal normatizador, né, que a gente está descrevendo aqui, né? Então, a gente teria a mulher, o louco, a questão étnica, a questão, né, os sujeitos que não eram descendentes de europeu. Basta a gente parar para ver, né, durante o século XX, o Brasil ele teve um projeto de embranquecimento da raça. Depois de 3 séculos de escravatura, o Brasil criou um projeto de embranquecimento da raça, importando sujeitos de nacionalidades europeias para o Brasil ser um país mais branco, pensando que um país branco seria um país mais racional, mais desenvolvido, né? Dentro desse ideal colonizador. Juntamente com isso, né, nós temos também uma outra perspectiva também para trabalhar a questão da sexualidade, né? Sujeitos, por exemplo, na Inglaterra, né, Dorian Gray, o retrato do Oscar Wilde, que escreveu o retrato do Dorian Gray, foi um sujeito que foi publicamente, se declarou homossexual e que foi para a prisão, né?
Então, durante um longo período, escritores, artistas que se declaravam homossexuais em países como Inglaterra, na França, né? Sem contar aqui na América Latina, eram sujeitos que eram excluídos socialmente, tá? Então, né, não só, ou eram vistos como sujeitos depravados, que teriam uma sexualidade depravada, uma sexualidade desviante. Isso aí fica claro nos manuais de psiquiatria, que até os anos 90, se a gente tiver um acesso ao CID-10 e ao DSM, vocês vão encontrar que até a década de 90 existiam sujeitos que eram sujeitos que tinham a sua sexualidade diferente da heteronormativa. Esses sujeitos eram sujeitos que, né, segundo os manuais de psiquiatria daquela época, eram sujeitos doentes, né? A gente for, né, a questão da maconha também, né? As pessoas que faziam uso de maconha durante longa parte do século XX era visto como quase um assassino, um ladrão, né? E depois, né, muito tardiamente, né, no Brasil ainda existe essa criminalização, mas nos Estados Unidos a maconha hoje ela é comercializada, né, você consegue comprar dentro dos coffee shops de algumas cidades americanas e europeias, né? Então, né, as pessoas fazem o uso recreativo e hoje sabe-se que faz muito menos mal do que o uso de bebida alcoólica, né? Claro que dependendo da dose. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem essas transformações sociais. Mas naquela época ainda, né, quando a gente ainda está vivendo essa figura masculina como a figura central dentro desse modelo da modernidade, né, e a figura, né, a presença da igreja, embora ainda já seja mais coadjuvante, porque ela estaria separada do Estado, e a presença do Estado, essas três grandes instituições, vamos dizer assim, que organizaram o modelo da modernidade, começaram a ter revoluções naquela época, né? As chamadas revoluções marxistas. Então, os homens, as mulheres, as crianças que trabalhavam numa jornada de 20 horas, 18 horas de trabalho nas fábricas, começaram a ver que elas eram exploradas, né? E aí surgiu um sujeito naquela época, o chamado Karl Marx, e começou a demonstrar para aquelas pessoas que aquelas pessoas elas eram exploradas, elas eram exploradas, e quem ganhava com isso era a burguesia, né? E demonstrava isso a partir da ideia de mais-valia, né? Então, existia um lucro ali que não era calculado, que quem ganhava eram os donos das grandes empresas, né? Das grandes empresas, das grandes indústrias da Inglaterra, de Manchester, indústria de carvão, da França, até mesmo aqui do Brasil, né? Então, nesse determinado momento, começaram os homens brancos, alguns, né, cristãos, judeus, heteronormativos, europeus, eles se juntaram por causa dessa indignação e lendo o Manifesto Comunista. Eu acho que valeria a pena a gente, né, passar o olho no Manifesto Comunista em algum momento da nossa disciplina, e começaram a ler aquelas obras e começaram a se organizar, né? Começaram a se organizar em torno de sindicatos, reivindicando seus direitos de jornada de trabalho, seus direitos de uma condição salarial melhor, né? Os direitos com relação à criança não trabalhar, né? Então, uma gama de transformações que começaram a acontecer aí, né, logo depois da organização desse tipo de modelo social que seria a modernidade.
Dentro desse paradigma, gente, a gente chama isso de primeiros movimentos sociais, tá? Então a gente teria, né, os primeiros movimentos sociais, que eram os movimentos sociais calcados dentro dessa ideologia marxista, dentro dessa lógica marxista, né, e que, de certa maneira, fundou toda uma forma da gente ver a organização dos grupos, né, mas muito voltado para essa figura que era a figura do homem racional, europeu, branco, cristão, né? E juntamente com isso, alguns países começaram a se organizar e se apropriar dessas grandes empresas, né? E aí aconteceram as grandes revoluções comunistas. Aquilo que eram empresas privadas passaram a ser estatizadas. O que aconteceu em Cuba? O que aconteceu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Aí você vai ter Polônia, você vai ter República Tcheca, você vai ter Iugoslávia, você vai ter Estônia, você vai ter Ucrânia, você vai ter Rússia, você vai ter todos esses países, né? A partir desses primeiros movimentos sociais, um determinado grupo se apropriou das grandes empresas, estatizaram essas empresas e essas empresas viraram empresas estatais, públicas, né? Não existia mais uma pessoa que era dona delas. Então, embora no Brasil a gente tenha vivido esses primeiros movimentos sociais e as revoluções sindicais a partir disso, alguns países foram mais além, né? Os países foram mais além, eles estatizaram as grandes empresas e viraram chamados países comunistas, né? Então, nesse sentido, vão aparecer aquilo que a gente entende como os novos movimentos sociais e as chamadas macro-revoluções. Olha o dedinho aí, ó. Macro-revoluções, tá? Então, começam a aparecer as chamadas macro-revoluções, são as revoluções grandes, porque os novos movimentos sociais vão ser as micro-revoluções, né? Que vai se dar dentro muito mais, não numa perspectiva material e econômica, mas muito mais subjetiva, que a gente vai entender, tá? Ocorreram revoluções de uma forma geral, né? Ocorreram revoluções, organizações sindicais, não só nos chamados países comunistas, mas, por exemplo, no Brasil. A gente tem o ABC, onde apareceu o Partido dos Trabalhadores, a organização sindical. O Lula foi o primeiro presidente da CUT. A gente tem as revoluções aqui no bairro das Indústrias, aqui na região industrial de Belo Horizonte, Contagem, também tiveram revoluções, né? Jornais de bairro, organizações sindicais, luta por direitos, né? Os direitos dos professores, o aparecimento dos sindicatos professores, o Simpro, né? A APU-BH, que é o nosso sindicato aqui da UFMG, começaram a acontecer essas organizações sindicais, a luta por direitos, né? Mas atendendo ainda uma determinada classe, que era a classe ainda, né, nessa estrutura social muito piramidal que existia até então, né? Que tinha como epicentro a figura do homem, que tinha como epicentro a figura do homem, né? A figura masculina, que é aquela que representava esse lugar, né? Então, dentro desse paradigma, nós vamos ver toda uma forma de se pensar a revolução, né? Mas ainda muito verticalizada, muito ainda voltada para uma revolução econômica. É interessante isso, gente, que alguns países, vamos dizer assim, ditos comunistas, eles rechaçam a questão de gênero, né? Eles rechaçam a questão dos direitos da mulher. Então, alguns pensadores da época achavam que o grande erro dos países comunistas foi não ter trazido
esses debates que foram negligenciados durante a modernidade, né? Juntamente com isso, então, nós vamos começar a perceber essas revoluções marxistas que vão marcar o século XIX, e aí, paulatinamente, vamos entrando no século XX. Um primeiro movimento social foi o movimento do direito a voto, das sufragistas, desses novos movimentos sociais, né? Então, se por um outro lado, Marx denunciava essa estrutura da burguesia e do proletário para mostrar que o proletário, ele que era explorado, quem vai explicar melhor as chamadas novas revoluções sociais não vai ser apenas a perspectiva marxista, mas a gente vai ter uma orientação interessante aí também para pensar isso, que é a questão Foucaultiana, né? O Foucault vai falar, o poder ele não está só com os empresários, com a economia. O poder ele atravessa os nossos próprios corpos, né? O poder ele aparece quando na linguagem que eu falo. Por isso que alguns autores dos novos movimentos sociais preferem utilizar a palavra todes no lugar de todos, né? Porque a língua, na própria estrutura da linguagem, existe um poder. Quando eu uso uma expressão, a coisa está preta, eu estou produzindo um tipo de segregação na minha fala. Quando eu uso uma expressão, né, criado mudo, eu estou produzindo um tipo de segregação na minha fala. Então, essas lógicas de poder, elas começam a ficar mais apuradas, né? E começam a demonstrar que dentro desse ideal, né, que é esse ideal da norma, e que quem cabe nessa norma é a figura do homem racional, branco, europeu, colonizador, cristão, heterossexual, ele atende a uma determinada demanda de controle social, né? O Foucault vai mostrar isso. Foucault vai mostrar isso que existe a partir dessa lógica de saber e poder. A partir do momento em que a ciência fala quem é louco, quem não é, quem é normal, quem não é, quem é civilizado, quem é bárbaro, qual cor que é superior a outra cor, porque a ciência já chegou a fazer isso, tá? A mostrar, por exemplo, que a raça branca é superior à raça ariana, e isso autorizou Hitler a matar os judeus, porque demonstrou que os arianos são superiores aos judeus, né? Era algo que a ciência se apropriou, né? Então a gente tem que estar atento também para pensar que em vários momentos da nossa história social, a ciência se apropria de determinadas práticas discursivas para atender a uma lógica que o Foucault vai chamar de saber e poder, né? A partir do momento que eu sei, ou seja, a ciência é aquela que sabe, ela tem um determinado poder para exercer diante desses corpos, que são corpos que, a partir de uma leitura científica, seriam corpos excluídos, né? E aí começam a aparecer essas chamadas novas revoluções sociais. Por quê? Porque esses corpos, eles de certa forma eram corpos dominados, atravessados por esse poder, mas que não aparecia numa vertente econômica, né? A gente pode pensar, então, os primeiros movimentos sociais como revoluções econômicas e os novos movimentos sociais como revoluções subjetivas, onde existe uma transformação dessa lógica de poder. Então aparece no início do século, mais ou menos 1910, 16, o direito a voto das mulheres na Inglaterra, né? Por exemplo, se a gente está aqui com uma sala com uma presença massiva de mulheres, é exatamente porque, né, essas transformações começaram a acontecer há mais de 100 anos atrás, né? Por isso que vocês estão aqui,
né? Então, por isso que a gente tem que resgatar a história, falar, né, você sair de casa à noite, entrar num ônibus, entrar numa faculdade à noite, uma universidade pública, assistir a uma aula nessa universidade pública, voltar de ônibus para casa, né? Tem vários ganhos políticos ali para vocês conseguirem fazer esse ato, que embora pareça simples, várias pessoas não conseguiram e sonharam para isso acontecer, tá? Então, são conquistas aí que vão se somando e que vão se produzindo. Agora, por exemplo, né, vocês viram que nesse final de semana o FMG criou as cotas para sujeitos trans, mais uma conquista social que a UFMG chancelou, né? Por quê? Por causa dos movimentos sociais, por causa de grupos sociais que se organizam, que reivindicam direitos, os novos movimentos sociais e conseguem transformar isso em uma ação jurídica, né? Que é assim, vamos dizer assim, o máximo, o apogeu de movimento social é quando acontece isso, uma ação jurídica, né? Você garantir os seus direitos de ter uma cota para sujeitos trans, cota para sujeitos negros, né? Uma universidade pública com direito à formação de graduação, de mestrado e doutorado. E são todos direitos adquiridos que, se a gente for ver, se a gente parar para ver, 5 anos atrás, a gente poderia não estar fazendo isso aqui. Tá? A universidade poderia ter privatizado e todo mundo pagando para conseguir essas coisas. Tá? Então é importante, né, não só a gente falar isso aqui com vocês, mas vocês falarem isso também com os colegas. Aquele vizinho bolsonarista que é seu amigo, que quer transformar a universidade numa universidade pública, mostrar para ele que, né, a importância de uma universidade pública, de um SUS, né, de um Estado para atender sujeitos que não têm direito à educação e à saúde se não for pela questão pública, né? Então a gente começa a ver esses primeiros movimentos sociais. Então começaram a acontecer com as mulheres na Inglaterra. Depois a gente começa a ver um outro movimento social, também de forma parecida, a partir dos anos 60, uma autora francesa escreveu um livro que se chama O Segundo Sexo. Quem foi essa autora, gente? A Beauvoir? A Beauvoir, Simone Beauvoir, né? Então a gente vai ter Simone Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo, e esse livro impactou bastante as mulheres francesas e impactaram também as mulheres brasileiras, mas muitas mulheres de classe média que iam na universidade, que começaram a ir à universidade, que moravam, né, no Rio de Janeiro, classe média Rio de Janeiro, classe média Belo Horizontina, classe média paulistana, né, e algumas outras cidades do Brasil. Então, teve um certo impacto, mostrando a subjetividade da mulher, a importância da mulher, mas não, né, a mulher negra, a mulher trans, a mulher atravessada por outras forças ali que reproduziam essa lógica de poder, né? Foi ainda a mulher da classe média alta brasileira, da classe média brasileira, que foi atravessada por esse tipo de discurso e começou a se emancipar, né? Quem tem um trabalho muito interessante sobre isso é a Heloísa Buarque de Holanda, não sei se vocês conhecem. Heloísa de Buarque de Holanda tem um trabalho muito interessante sobre essa perspectiva, né? Em outro momento, começa também a escrever um psiquiatra da Martinica. Ele está lá na França, ele é médico e ele escreve o seu livro de TCC de psiquiatria, que, embora tinha sido negado na época, começou a ter um impacto muito grande, que é o livro Pele Negra, Máscara Branca. Quem que é esse autor aí?
que escreveu Pele Negra, Máscara Branca? Frantz Fanon. Frantz Fanon. Frantz Fanon, então ele escreve esse livro, né, e começa a mostrar como que é, né? Ele é um sujeito negro que vai para a Europa e que começa a sofrer os efeitos da discriminação racial. E aí ele começa a escrever, ele escreve um livro importantíssimo que mostra como que existe um processo de adoecimento psíquico que o negro sofre quando ele não é reconhecido como negro, né? Ele sofre uma espécie de segregação, utilizando muito o pensamento hegeliano da teoria do reconhecimento. Ele fala, principalmente nos últimos capítulos, que o negro ele não é reconhecido, né? Como se ele não existisse. Então, mostrando os efeitos de adoecimento psíquico que esse sujeito sofre, né? O pensamento dele não foi tão impactante na França, igual, embora Jean-Paul Sartre tenha feito o prefácio desse livro. Aliás, não, o Jean-Paul Sartre fez o prefácio do segundo livro dele, que chama Os Colonizados da Terra. Ele não foi tão importante na França, né? Chegando ao ponto de ser um pouco negligenciado ali, e esse TCC de não ser nem reconhecido, né? Ele teve que escrever um outro livro. Ele chegou, né, a ser traduzido para o inglês, e esse livro teve um impacto significativo nos Estados Unidos, pelos movimentos negros afrodescendentes, African Americans, né? Os africanos americanos, né? Foi super bem recebido e impactou bastante os movimentos sociais dos Estados Unidos. Lá que apareceram os movimentos dos Panteras Negras, Martin Luther King, o movimento da música, né? James Brown, depois o hip hop, todos beberam, né, nessa intensidade da escrita fanoniana e no impacto que Fanon produziu na cultura americana, né? Então você começa a perceber, né? Primeiro a gente tem um movimento social que começa na França, depois a gente tem um outro movimento social que sai da França, vai para os Estados Unidos, né? E impacta aqui o Brasil, né? A gente vê os movimentos das cenas do hip hop, né, que começou com break, com funk, depois o hip hop no Brasil, né, chegando nos Racionais, MCs, né, e também aqui na nossa própria cultura, recentemente a gente tem também os escritos de Ailton Krenak, por exemplo, que começa a ser também uma voz indígena na nossa cultura brasileira, né, começa a produzir uma espécie de reflexão na nossa cultura, né? Juntamente com isso, começam a aparecer as transformações de ordem do direito. Em 1988, com a Constituição de 88, cria-se o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, então, e o adolescente, eles passam a ser sujeitos de direito. Até então, gente, isso aí é outro dia, entendeu? Até então, eles não eram sujeitos de direito, né? O Estado, ele não tinha um controle sobre as crianças, quem tinha apenas os pais. Então, o pai poderia, por exemplo, se eu era dono de uma fazenda, eu poderia ter vários filhos para trabalhar na minha fazenda o tempo que eu queria. A questão da mão de obra infantil, da exploração infantil, né? Sem dizer outros problemas que tinham ali, de alimentação, de uma certa abandono, né? Depois, não, criou-se o ECA, criou-se o Conselho Tutelar, né? Várias instituições ali, ó, que de certa maneira iam organizando para fiscalizar, né, a efetividade dos direitos da criança e do adolescente, né? Juntamente com isso, né, então a gente tem a questão da mulher branca, a questão do negro, a questão indígena, a questão da criança e do adolescente, a questão do louco, né? A partir da década de 70 também, aqui no Brasil a gente teve a visita de duas pessoas importantes do cenário mundial, que foi Franco Basaglia
e foi também Michel Foucault, eles vieram aqui e um grupo de trabalhadores de saúde mental mostraram para eles como que os loucos, usuários de saúde mental eram tratados, né? Eles iam para os manicômios, para os hospícios e ficavam lá esquecidos, porque quem ganhava com isso eram os donos dos hospitais e dos hospícios. Quanto mais tempo ele ficava, mais o Estado pagava para cada pessoa que estava dentro desse lugar, né? Então, quanto mais pessoas lá dentro, mais o dono ganhava. E aí começaram a aparecer denúncias de maus tratos, de abandono, de situação de penúria, de mais loucura do que se as pessoas estivessem fora. E apareceram as chamadas lutas antimanicomiais, que culminou na Lei 10.216, que é a Lei Paulo Delgado, que ortoga que o louco ele não pode ser mais internado. Nesse momento, criaram-se os CERSANs, criaram-se os CAPs, Centros de Atenções Psicossociais, criaram-se os CAPs-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. E essas instituições foram criadas para receber os usuários de saúde mental, mas não para eles serem tratados de uma maneira recebendo eletrochoque, recebendo banho de água fria, recebendo um excesso de medicação psiquiátrica. Começaram a ter profissionais de várias áreas, né? Então eles foram tratados numa perspectiva transdisciplinar, profissionais de várias áreas, atravessados ali, né, por uma assistência psicológica, assistente social, educador social, isso é importante. Existem educadores sociais nos CAPs, tá? Educadores sociais, né, e terapeutas ocupacionais e psiquiatras também, médicos e psiquiatras, né, para tratar esses sujeitos. Em alguns momentos de crise, esses sujeitos eles poderiam viver, né, fora, né, poderiam ser internados no hospital psiquiátrico, fica lá 1, 2 meses no hospital psiquiátrico, depois de recuperado eles saem, retornam para suas casas e continuam frequentando esses CAPs semanalmente, tá? Então é assim o funcionamento de um CAPS, né? É assim o funcionamento, que é completamente diferente, né, desse tipo de situação que eram os hospitais psiquiátricos, que era uma metáfora de um campo de concentração, né? Não é à toa que a gente vê muitas pesquisas que fazem esse tipo de equivalência, né? Então a gente vai ver, né, o louco, o indígena, a mulher, o negro, né, que começaram a trazer essa nova onda de movimentos sociais que são os chamados novos movimentos sociais, né? A questão indígena, o demarcamento das terras, os direitos dos indígenas, as questões do louco, a Lei 10.216, a luta antimanicomial, a questão do negro, né? Hoje em dia, racismo é crime no Brasil, então as conquistas, a questão LGBT, a saída dos manuais de psiquiatria, hoje, até o reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo, o aparecimento das cotas, o aparecimento da questão por exemplo, da questão da droga, né, do usuário. Hoje você não é mais preso se você está fazendo porte de maconha, né? Antes não, a pessoa fumando um baseado, ela pegava 10 anos de cadeia, né? Já não é mais dessa forma. Então, assim, essa separação do usuário e do traficante. Então, começam a acontecer várias transformações sociais, né? E agora, nessa entrada do século XX, a gente vive aquilo que a gente chama de interseccionalidade, né? Ou seja, atravessamentos, não só da mulher, mas a mulher negra trans,
a mulher negra trans usuária de maconha, ou seja, você começa a ter atravessamentos. E a gente tem presenciado hoje os novos movimentos sociais atravessados por esses primeiros novos movimentos sociais e que marcaram, né, os chamados movimentos interseccionados, né, que sofrem uma intersecção para produzir esses novos movimentos sociais. Mais especificamente, né, na minha área, da Adriana e da Francisca, nós somos coordenadores de um projeto de extensão que a gente recebe adolescentes em conflito com a lei e que estão sendo acompanhados, né? Então, por causa do ECA, esses meninos não ficam abandonados, eles cumprem uma medida socioeducativa. A gente teria 5 medidas socioeducativas que os meninos cumprem, tá? A primeira, a mais grave, seria a internação. A segunda seria a semi-liberdade. A terceira seria a liberdade assistida. A quarta seria a LA, o PSC, prestação de serviço comunitário, e a quinta seria a prestação de serviço comunitário, e a quinta seria a advertência. Então nós recebemos esses meninos, eles são acompanhados semanalmente por profissionais formados em ciências humanas, pedagoga, psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, para ver se eles estão indo na escola, como é que está o convívio dele com as famílias, como é que está a frequência dele da escola, e eles vêm aqui na UFMG para participar de uma roda de conversação com a gente, né? Por que que isso acontece? Por causa do ECA, né? É o ECA que autoriza esse tipo de abordagem do Estado. É o ECA que permite nós debatermos com esses meninos questões relacionadas à sexualidade, questões relacionadas à vida na internação, questões relacionadas à questão de gênero, questões relacionadas à segregação, que a grande maioria deles são jovens negros que moram nas periferias das grandes e médias cidades do Brasil e que se fossem, né, brancos fumando maconha no posto 9 do Rio de Janeiro, não estariam cumprindo medidas socioeducativas, né? Então, que eles são vítimas de um tipo de segregação social racista que a gente vive na nossa cultura, né? Então, isso que começou a marcar os debates dos chamados novos movimentos sociais, né? Os chamados novos movimentos sociais não eram movimentos sociais de ordem econômica, cuja principal protagonista era um homem branco, europeu, judeu, heterossexual, cristão. A gente começou a ver esses movimentos sociais, eles marcaram parte do século XIX e parte do século XX, mas depois começaram a emergir os chamados novos movimentos sociais, que dizem muito mais de uma perspectiva Foucaultiana, de uma ordem normativa, de um controle dos corpos, desde um sistema linguístico até uma forma de se fazer ciência que produz efeitos de segregação, né? E que esses corpos começaram a resistir e marcar um outro lugar dentro dos espaços que eles ocupam, né? E aí a gente começa a ver essas políticas de inclusão também, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tinha o Pestalozzi. Qualquer criança que tinha uma dificuldade maior de aprendizagem, ela ia para o Pestalozzi. Então você não encontrava nas escolas públicas de Belo Horizonte crianças com problema de aprendizagem, né? Hoje em dia não. Hoje em dia sabe-se que o lugar da criança é na escola pública e ela tem que ter uma pessoa para acompanhar essas dificuldades de aprendizagens que elas estão, de certa maneira, manifestando, relacionando socialmente com outras crianças. O lugar da criança é com as outras crianças, né? Então a gente começa a ver todas essas políticas de inclusão, né, de antirracistas, né, de respeito ao próximo,
mas ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente encontra uma resistência também, pessoas extremamente conservadoras que ainda querem retornar a esse modelo patriarcal, dessa lógica que a gente, de certa maneira, viveu no século passado, né? A gente encontra ainda muito dessas resistências, né? E aí, gente? Nossa, falando demais aqui, né? Vamos abrir? Deu para entender um pouquinho? Deu sim, Pedro. Vamos abrir aí então para vocês Deu para trazerem. entender e traz a riqueza do seu texto mesmo, né? A gente faz a leitura dele e faz um passeio pela história e pela sociologia. Eu acho que tem, né? Você ainda acrescentou mais coisas ainda que o texto, né? Talvez não seja possível. Uma dúvida, esse texto, você falou que ele saiu, não pode começar a conversar então, Pedro? Pode. Você falou que ele saiu no livro, e foi uma das dúvidas, uma das coisas que eu estava lendo. Você lembra o ano que você escreveu esse texto? Isso aí foi mais ou menos 2012, 13. Ah, tá. Porque tem uma questão aqui que você fala até da questão do governo e tudo. E aí eu fiquei pensando assim, que não tinha, deixa eu ver se eu acho que eu tinha deixado aqui para eu trazer aqui o ano. Tem, né, até quase lá no final, na página 18. Aí você fala que, por último, existe um terceiro problema que reúne as tensões entre a educação popular e a política, ou mais concretamente, entre as experiências de educação popular e as instâncias que atuam na organização e gestão pública, inclusive os partidos políticos. Porque eu fiquei pensando, e você fala assim, o governo não alcança exercer um trabalho conjunto com as lideranças populares. Porque eu fiquei pensando no governo atual, quando eu estava lendo isso, entendeu? Eu falei assim, mas espera aí, isso não parece do tempo atual. E quando a gente, de tudo que a gente vai lendo e do que você falou agora, a gente vê o quanto que isso progrediu no sentido dos movimentos sociais. Aí agora eu entendo essa frase, pela época do texto, em 2012, que isso estava em construção, né? A legitimidade desses movimentos sociais, elas iriam acontecer como aconteceram nos últimos anos também, não é isso? E o que você começa a ver? Os movimentos sociais, a igreja, principalmente a igreja católica, ela começou a sair das comunidades. E aí o que a gente começa a ver? Uma certa substituição da igreja católica pelas igrejas de orientação evangélica, né? Sim. E um certo esvaziamento desse discurso político que, de certa forma, marcou muito a década de 70 e a década de 80 no Brasil, né? Uhum. Você começa a ver, ou seja, uma grande dificuldade do governo de esquerda brasileiro hoje é exatamente assimilar, né, produzir na população um certo reconhecimento de que ela é uma população explorada, né? Uma certa consciência crítica de classe. Hoje, uma Uhum. grande dificuldade, embora a população mais carente ela consiga consumir, o pessoal tem celular, tem moto, tem máquina de lavar, consegue fazer uma viagem por ano, né, para a praia, tem um consumo, mas elas não têm consciência de classe, né? Aquilo que o Gessé de Souza trouxe, que é o pobre de direita. Quem que é o pobre de direita, né? Quem que é essa figura do pobre de direita? O que o pobre de direita? Onde que está o pobre de direita? Por que o pobre não consegue ter uma consciência de classe? Por que o pobre ele vota em Bolsonaro, por exemplo, né? Ele não consegue ter essa consciência de que ele quer ser explorado, né? Uhum. Pessoal, eu acho melhor o Alessandro. Fala aqui, Alessandro. Pedro, eu perdi o que você falou de biopoder. Poderia explicar? Não à toa se referir sobre o Hospital de Barbacena o termo Holocausto brasileiro. Nesse sentido,
A substituição da religiosidade não é acidente, mas sim projeto. Saímos de uma teologia latino-americana, de teologia da libertação, para o modelo neopentecostal estadunidense neoliberal, com apoio e interesse do governo estadunidense, inclusive. Alessandro. Então, o que a gente vê, né? A pergunta, por exemplo, da Estela, com relação ao biopoder, né? O que é o biopoder? O bio, né, quer dizer vida, quer dizer corpo, né? Então, o que é? Um poder sobre o corpo. Então, quando Foucault tem um livro dele que chama A Ordem do Discurso, ele foi um professor que foi chamado para dar aula num lugar privilegiado dos intelectuais, que é o Collège de France, né? Então, quando Foucault ele sai, ele é convidado para dar aula no Collège de France, ele dá essa aula, que chama A Ordem do Discurso. Roland Barthes, por exemplo, deu uma aula que é a aula. O Foucault ele entrou no lugar da cadeira do Jean Hippolyte, né? Que é um filósofo também. Então, ele entrou e deu essa ordem de discurso. Aí ele tem lá no final da obra dele, ele comenta a passagem: eu estou com Marx e estou contra Marx. Eu estou com Marx porque eu penso na questão da luta de classe, mas eu acho que também a gente tem que pensar nesse corpo controlado pelo biopoder, controlado pela linguagem, controlado por formas de segregação da ciência, controlado por uma lógica heteronormativa do branco, homem, racional, europeu, colonizador, né? Isso que atravessa os nossos corpos, que é o biopoder, Estela. Entendeu? Entendi, Pedro, obrigada. Nada. Professor, lá no finalzinho do artigo, né, quando o senhor fala do terceiro milênio lá, aí eu até pensei na fala da Adriana, do tempo do artigo, né? Aí o senhor fala do desânimo, da vida sem compromisso, dos desregramento, das quedas da utopia. Será que eu estou confundindo ou tem alguma coisa a ver com Zygmunt Bauman, lá, da sociedade líquida, da modernidade líquida? Da modernidade líquida, mas tem um que é mais interessante, que eu cito no texto também, que é o Hippolyte, entendeu? Que chama A Era do Vazio. Uhum. Tá aí no texto. Tá sim, tá sim. Agora, mas pensa bem, professor, se a gente está vivendo, né, esse novo movimento agora, né, pensando nessa distensão social que a gente está vivendo, né, da questão da não comunidade, da não solidariedade, aí seria um outro, nós estamos em ondas e nós estamos iniciando um outro movimento, um novo paradigma? A gente vê, né, o que é esse discurso? Um excesso de individualidade, mas ao mesmo tempo a gente vê também algumas coisas dos movimentos sociais interessantes. Agora em Belo Horizonte, a questão do carnaval eu acho muito interessante, né? Como que as pessoas agora saem para a rua, confraternizam, a juventude. Tem alguma coisa dos movimentos sociais interessante aí. A questão da luta do 18 de maio, que tem na luta antimanicomial, né? Os pontos, os momentos de resistência, mas ele se dá, vamos dizer assim, Samira, por ondas, né? Uma determinada onda que tem para um determinado grupo social, uma outra onda, mas ao mesmo tempo produz resistência, senão a gente não estaria aqui, né? Uhum. Vamos dizer assim, a gente conseguiu afastar o fascismo, os Estados Unidos não conseguiram afastar o fascismo, a gente colocou na cadeia uma pessoa que, se tivesse ganhado essa eleição, vamos dizer assim, a gente passou por um trisco assim, ó, né? Que iria chegar com força nesse segundo mandato, né?
desse discurso fascista, mas ele está presente, né? E o que é interessante também é como que uma determinada classe, né, as classes populares, elas têm esse discurso fascista também, né? Talvez isso que o Alessandro falou, né, assim, dessa substituição da teologia da libertação pelo discurso neopentecostal americano, onde aparece um discurso muito mais conservador, né? É difícil a gente conversar sobre sexualidade com algumas pessoas que têm uma orientação desse tipo, esse tipo de orientação religiosa, né? Diversidade sexual. Talvez alguém aqui poderia até falar assim, por que é difícil conversar sobre isso. Tem muita questão da meritocracia, né, que é muito voltada da individualidade, de você fazer as coisas direitinho, né, obedecer e conseguir conseguir superar as coisas na vida, mas muito mais numa perspectiva individualista do que coletiva, né? Talvez se alguém tiver aqui e puder colaborar um pouco para essa discussão, acho que seria bem-vinda ou bem-vindo. Alguém, você sabe alguma coisa, Samira, como que é esse discurso religioso neopentecostal, de que maneira, né? Sempre uma coisa individualista, uma certa obediência, algo que a gente vai conseguir, mas muito conservador na questão da sexualidade, né? Ou com relação a outras coisas. O professor, eu vivencio muito, assim, literalmente na pele, dentro das escolas, né, dentro das políticas públicas educacionais, por exemplo, muita perseguição a professores, né, muito controle de corpos das crianças, dos adolescentes. Então, eu sinto isso muito intenso, esse discurso da meritocracia com os professores. Então, assim, esse projeto neoliberal, esse projeto, ele está tão instaurado no sistema que essas forças de resistência, esses movimentos de resistência, eles têm que encontrar frestas para resistir, entendeu? Dentro das escolas, isso está muito intenso, esse discurso conservador, entendeu? Muito, mas é muito forte. E eu fico me perguntando assim, a questão do sindicato, né? Nós estamos com uma greve na educação, na rede estadual. Então, assim, a dificuldade do sindicato de mobilizar a categoria e o quanto esse conservadorismo dentro da sala de aula, dentro das escolas, está impactando, né? Na escolha de livros didáticos, questão de controle dos livros literários que os professores trabalham. Então, eu penso que está muito forte esse movimento. Samira, eu não sei se outras pessoas têm experiência na área da educação, a gente vê e acompanha aquele projeto do governo do estado, que é a educação que prospera. Aliás, tudo é que prospera, né? Então, a gente traz aí uma questão muito forte do mercado na educação e na educação pública, e que traduz aí muito para a questão da meritocracia. Eu não sei se de fato está sendo implementado, porque me parece que foi um projeto que ele lançou ano passado, e até de premiar aí os funcionários e professores, que as escolas obtivessem os melhores resultados. Né? Eu não sei como está sendo se isso de fato está sendo implementado, como foi divulgado ano passado, que esse projeto ele iria ser uma base de trabalho aí do governo do estado, se isso está sendo implementado e como que vocês estão sentindo isso aí, porque isso é o neoliberalismo puro, né? Então, assim, isso realmente tem acontecido nas escolas públicas, como ele disse que ia fazer, né? Eu sou da rede estadual, né? A gente tem, por exemplo, quando o professor falou da linguagem, eu adorei essa parte, porque essa linguagem ela é muito intensa, né? Então, assim, tudo agora é trem que prospera. Você está na rua, é trem que prospera, na televisão é trem que prospera, dentro da sala de aula é trem que prospera. Então, esse é muito intenso. Então, eu sinto isso como servidora pública,
eu sinto isso muito presente, né? E o tanto que a linguagem, ela, né, ela é uma forma de controle. Então, eu não sei te dar, não sei te dar uma informação sobre como isso está acontecendo na rede, eu posso falar da minha localidade, do meu universo, né? Não posso falar da rede. Então, assim, mas para onde eu vou é trem que prospera, entendeu? Entendi. Tá doido para ganhar aí. Matheus aqui, Zema na presidência. O que mais, turma? Vocês estão caladinhas aí? O pessoal já foi todo embora? Não, né? Ah, não. E aí? Vamos abrir mais para conversa? Algum ponto que não ficou claro? Eu achei interessante que no final do texto eu sublinhei algumas que está colocado em itens ali, causas da educação popular, né? De incluir aí coisas que eu acho que são bem importantes para essa educação social existir, que seria a autogestão, os sujeitos múltiplos e criativos, a consciência crítica e a ciência que articula o senso comum com a razão, né? Então, que saberes que são construídos aí, nessa educação? E aí até fiquei na dúvida, assim, o que educação popular a gente pode tomar como sinônimo de educação social ou são coisas diferentes? Pode tomar como sinônimo. Uhum. A gente mais especificamente, né? A gente trabalha com adolescente em conflito com a lei, que tem uma certa delicadeza aí no trabalho, e com metodologia da conversação, né? Mas qual que é o objetivo? O objetivo é de empoderamento dos grupos sociais, dos movimentos sociais, de trazer a dimensão do coletivo, do grupo, trazer uma conscientização da forma de exploração que eles sofrem, o trabalho que a gente faz, né, da segregação racial, a violência que eles sofrem da polícia, o que é o uso da droga, a questão da delinquência, né? Essas discussões que a gente faz com eles mensalmente, né? Professor, Oi. nesse ponto, esse trabalho, assim, só me dá um pesar de não ser construído isso antes com o adolescente, né? Quando a gente encontra, Exatamente. eu também trabalho no socioeducativo, Ah, é? com trabalho de justiça restaurativa no socioeducativo. E nas escolas também, né? A gente foi para a escola justamente por isso. Há um investimento massivo, cada vez mais, né, dentro da estrutura do socioeducativo, não o necessário, mas digo assim, tem crescido a rede socioeducativa, cada vez mais casas, e o investimento no adolescente no socioeducativo é muito caro, assim, em relação ao que é investido no adolescente dentro da escola. E aí a gente vê nesse processo até do biopoder mesmo, da necropolítica, como que há um sucateamento da escola pública, e isso deixa esse jovem em vulnerabilidade. Não há esse trabalho psicossocial com esse jovem, inclusive da própria responsabilidade que ele tem, né? E como ele já pode ser responsabilizado a partir dos 12 anos e um dia. A gente encontra com os jovens na escola, ele está com o discurso do não dá nada para ele, né? Mas quando a gente encontra ele no socioeducativo, já é tarde, né? Ele já vê que dá sim, não dá nada para o filho de uma pessoa que tenha dinheiro e que tenha o poder, né? No sentido dentro do capitalismo, assim. E é muito triste a gente não conseguir trabalhar essa conscientização, tanto da possibilidade que a gente fala em internação, e para mim é eufemismo, né? Que é muito próximo do sistema prisional do adulto, né? O sistema socioeducativo com uma melhora absurda em relação ao que era a FEBEM e o Código de Menores, né? O ECA e as estruturas socioeducativas,
mas ainda nós estamos prendendo, né, os nossos adolescentes, privando ele dessa liberdade quando se fala da medida mais grave, né? E, além disso, teve um movimento no Dia das Crianças, né, passado, que foi de aumentar de 3 para 10 anos esse tempo, né, de internação. Então, eu acho que isso se encaixa tanto no biopoder quanto nessa noção mesmo, né, da necropolítica, como que é um caminho traçado para a juventude negra e periférica, essa questão do sucateamento da escola pública, não construção, né, desse cidadão nesse sentido psicossocial e até da educação popular, assim, até de fomento, por exemplo, de alguns centros que trabalham com educação popular no sentido do hip hop ou de outras coisas que dão essa consciência, mas a gente não investe nessa consciência, mas a gente cobra essa consciência dele a partir dos 12 anos e um dia, assim, eu acho isso muito cruel, assim, e que se encaixa muito nesse biopoder em cima de uma determinada parcela da população e que é a que compõe o socioeducativo e a mesma parcela da população que compõe o sistema prisional, né? Então a gente vê um caminho muito traçado, assim, não é uma falha no sistema, né? É um sistema funcionando muito bem, na verdade. Isso é muito triste. Verdade. E esse trabalho tem que ser feito com as escolas. E além disso, o que é importante é para gente que trabalha diretamente com esses jovens não ficar com a situação de ficar enxugando gelo, né? Que é às vezes a gente ter isso, de ter um trabalho sério de fiscalização, né? A droga não chega na comunidade, não chega na favela. Quem traz essa droga, quem é, cria essa estrutura toda para esses jovens venderem, né? Tem todo um interesse econômico por trás disso que às vezes a gente acha que ninguém se interessa, né? A gente faz a nossa parte como educador, psicólogo, educadora, psicóloga, mas, né, tem muita gente que tem que fazer a parte deles também, né? Ô Pedro, eu queria, complementando a fala do colega, porque numa das reuniões que tiveram com, né, com o pessoal do socioeducativo, a gente estava escutando os funcionários, né, os trabalhadores do sistema, e tem uma fala de um trabalhador que me marcou muito, que ele fala o seguinte, que ele já tinha vindo do sistema penitenciário e hoje estava no socioeducativo. E aí ele vira e fala que ele achava, né, pela experiência dele, que com a saída para que o adolescente não chegasse ao sistema penitenciário, é que o socioeducativo tinha que funcionar para evitar esse ciclo, né? Ou seja, ele passa pelo socioeducativo, não tem aí de alguma forma, né, uma mudança aí na vida dele, né? Às vezes não alcança isso de uma forma eficaz, vamos dizer assim, e ele acaba sendo o futuro lá do sistema penitenciário. E aí, quando o colega faz isso, ele coloca outro sistema na cadeia, né? Ou seja, ele vai mais lá na frente, é na educação que a gente precisa ter esse trabalho aí para que não se chegue no socioeducativo, do socioeducativo não se chegue no sistema penitenciário. Aí eu fico pensando também, Pedro, o quanto que apesar que é uma coisa assim, se a gente for pensar horrível, é de manter essa massa de pessoas aí, até no sistema mesmo, sabe? Assim, aí vão voltar lá na colonização, que desde o início tinha aqueles que eram os privilegiados para ter uma educação de qualidade, aqueles que eram para ser catequizados. Então, parece que a sociedade ela vai evoluindo, mas sempre tem uma massa que ela precisa ficar não sendo atendida. Vocês estão me entendendo a relação que eu estou tentando fazer nesse sentido? Né? Por isso que não é não se pensa muito, ou não se investe muito numa educação de qualidade, né? Numa educação pública de qualidade para todos, não que não tenha, mas para todos mesmo, porque uma massa da população aí, ó, ela precisa ficar alienada, vamos dizer assim, entende? Parece que até para alimentar um sistema. Não sei Sim, se parece que exatamente. Você começa a viver, né? Você que vai apresentar o texto da necropolítica, você começa a viver
o que a gente começa dentro, né, com a minha apresentação, para ficar mais claro, a gente vê que essas instituições criadas na modernidade não atendem mais a população de uma forma concreta, né? O que a gente começa a vivenciar é um grupo significativo da população que fica fora da lógica do consumo, que fica fora do trabalho, que tem um sucateamento do trabalho e que não está usufruindo dos direitos que o modelo da modernidade institucional, de certa maneira, prometeu para a organização social, né? As escolas estão sucateadas, o sistema de saúde está, como é que fala? Com muita gente, com muita demanda, Com muita demanda mesmo, né? Sobrecarregado. Está sobrecarregado, né? As situações de transporte são precárias. Então, o que a gente vive hoje é uma parcela da população que vive em algumas regiões uma situação de necropolítica, onde o Estado não chega e vive um completo abandono, né? Por isso que você vai apresentar esse texto da necropolítica. Porque o modelo de Estado para a modernidade era: nós vamos garantir saúde e educação para todos os cidadãos, né? Nós vamos garantir transporte, né, para todas as pessoas. E isso não chega, né? Então, o que vem junto com isso, né? Uma certa precarização das condições de acesso a esse modelo do Estado e uma política neoliberal que quer substituir esse aparelho do Estado para ganhar alguma coisa com isso, né? A situação é essa, né? Chegou, Alessandro? Quem mais, Na gente? verdade, eu Vamos já lá. estava, só que eu estava sem câmera, eu consegui finalmente conectar a É, câmera. eu vi. E aí o nosso trabalho é esse trabalho de empoderamento desses grupos, que de certa maneira se colocam como invisibilizados porque não se adequam dentro desse ideal normativo, né? Então, reforçar as identidades desse grupo, né? Produzindo uma consciência crítica para esse grupo, né? Cada um na sua área específica aí, né? Nós mais com os adolescentes em conflito com a lei, né? Para mostrar que é um problema, não que eles se veem invisibilizados e autores de crime, de um ato infracional, né? Que é um problema de ordem social e que eles vão sendo excluídos socialmente e que, de certa maneira, a ideia é produzir efeitos de inclusão e de reconhecimentos para esses sujeitos, né? Então, quando esses sujeitos, por exemplo, começam a frequentar uma instituição que trabalha com esses jovens, né, ou desembola na ideia, esses meninos chegam olhando para baixo, de boné para baixo, culpabilizados. Depois, eles começam a frequentar as aulas de hip hop, as aulas de funk, né, fazem uma atividade de culinária, e aí eles já te cumprimentam, você chama eles pelos nomes, eles te chamam pelo nome, eles fazem questão de estar lá, de contar alguma coisa que ele fez, sem a gente fazer juízo, mas sabendo escutar, né? Uma situação que ele viveu lá de uso de drogas, você escuta, você acolhe, sem culpabilizar, sem produzir um efeito de discurso moral para esses sujeitos. E aí ele começa, vamos dizer assim, a se deslocar dentro de uma situação de segregação para uma situação de uma lógica de reconhecimento. E às vezes a gente consegue, inclusive, ver um sujeito que era usuário de droga, estava no tráfico, e ele depois começa a se nomear como MC, como grafiteiro, começa a ter um outro
relação consigo mesmo e com o outro, né? Não sei se você tem algum caso desse aí. É Lember, Gabriel. Gabriel? Sim, mas é triste que, como a colega falou, infelizmente a estatística é industrial, né? Dos meninos que passam pelo socioeducativo e para o prisional, assim, quando alcança a maioridade, né? A trajetória estatística. Mas, assim, eu sou do pensamento de que você já muda a trajetória ali já vale demais o nosso trabalho, né? Assim, esse processo de humanização mesmo, né? Porque quando a gente olha estruturalmente, ele está sendo desumanizado. Quando a gente encontra ele lá no socioeducativo, já é o ápice, né? Desse ponto, tanto que acontece muito autoextermínio, né? Muitas questões, porque o menino já está num processo ali de desumanização bem profundo. Então, você conseguir trazer um ali que você conseguir humanizar a ponto dele se enxergar de outra forma, para mim esse trabalho vale demais, assim, e as equipes técnicas dentro do socioeducativo, assim, eu vejo esse grande dilema, às vezes, com a segurança, né, porque às vezes a equipe técnica está fazendo esse processo de transformação, né, tanto o pedagogo quanto o psicólogo, e às vezes a equipe de segurança com práticas também advindas do sistema prisional bem desumanizam e dificulta um pouco o processo, ou tem a equipe técnica como passa a mão na cabeça, né, como se fosse um processo permissivo, e não um processo de humanização. Então, eu acho que esses são os desafios, mas eu acredito que assim, os que a gente consegue atingir, assim, vale muito a pena esse processo. É isso que você está falando, assim, é um pouco difícil, mas, por exemplo, em alguns casos a gente nem percebe o que a gente fez, né? Vamos dizer assim, se embora a gente não consiga fazer com todos essa questão de é, fazer com que ele substitua o trabalho dele, né, do tráfico para alguma coisa, é um olhar que a gente tem com ele, trocar uma ideia que esse menino, por exemplo, no outro dia, à noite, resolve não usar droga, entendeu? Ou que depois de algum tempo, depois de 2, 3 anos, ele vai lembrar de você e vai lembrar que você fez alguma coisa e que ele tem vontade de ser igual a você, ser um educador. Então não dá para a gente calcular muito, né? A gente não pode pensar assim, tantos deixaram de usar droga. Alguns efeitos vão acontecer algum tempo depois, né? Ou alguns efeitos não vão ser percebidos naquela hora, mas embora a gente não perceba, esse menino pode ter deixado de fazer alguma coisa naquele dia porque ele foi lá, resolveu não ir na boca e encontrar com você na escola, por exemplo, né? Então esses efeitos eles são muito variados também. E a falta que faz também de uma rede nesse processo, quando ele é egresso do sistema socioeducativo também, né? De uma rede de apoio que ainda Verdade. precisa ser construída também, né? Tanto para criança quanto para adolescente, quando a gente pensa assim, nós não temos essa noção de rede mesmo. Quando a gente olha para o nosso sistema construído a partir desse viés é, ocidentalizado e com essa cultura, né, da criança que vem lá, como você disse, né, nessa construção histórica, daquela ideia que nem criança nem existia, né? Mas quando a gente olha para a matriz africana e dos povos originários, assim, como é uma visão bem de rede mesmo para criança, para adolescente ali dentro, né? Esse Uma processo visão de de rede, uma educação, visão circular. isso, e é cotidiano esse processo de cuidado, né? O filho é da aldeia, o filho é do quilombo ali, e a gente peca muito nesse sentido também de até de nos educar como sociedade mesmo, de entender que isso é uma rede. O próprio ECA não fala que é responsabilidade nem da família nem da escola, né? Ele fala que é de todos. Todos que não são criança e adolescente, a responsabilidade com eles, né? Mas ainda falta muito para a gente chegar nessa conscientização
social e popular também, né? Nesse sentido. Apesar que ela ainda acontece esse tipo de rede quando a gente pensa na periferia, uma mãe que não trabalha para cuidar de 8 filhos de outras 7 mães que trabalham e elas vivem ali numa rede ali de apoio, de cuidado ali, mas ainda é muito precária essa visão como um todo assim, para a sociedade também. Uhum, exatamente. Essa visão circular, essa visão do grupo, ela vai contra essa perspectiva colonizadora de individualização do processo de formação dos sujeitos, né? Gente, então é isso, né? Semana que vem, qual texto que a gente vai trabalhar? Acho que é a Adriana ou a Francisca que vão apresentar? Não é a Sou Francisca, não é? eu. Sou eu e Francisca, é né? da Lélia Gonzalez, o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Amanhã eu já mando e deixo ali no grupo do WhatsApp. Tá ótimo. Então até terça-feira, gente. A gente se encontra então na Licença, paz. professor. Até lá. Boa noite. Tchau, Tchau. 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 Professor, como eu faltei, Boa noite. eu escolho um texto para apresentar? Como que eu faço? Até agora a gente vai apresentando os próprios professores, que é a Adriana, eu e a Francisca. Entendeu? Ah, não, pensei que todo mundo teria que apresentar, desculpa. Não, na terça-feira é que aí eu vou te mostrar um texto lá que você tem que participar de um grupo, mas é mais pra frente. Beleza, obrigado. Boa noite. Um abraço aí, Boa pessoal. noite.